quem está aqui pela primeira vez, o sistema são de apresentações relativamente breves, não? Mas para provocar uma eventual curiosidade e, em cima da curiosidade, perguntas, divergências, debates e tudo que puder. Não? Nós costumamos trabalhar numa forma circular. Cada um vai fazendo a sua apresentação, não? E ao final nós discutimos as apresentações. O que não impede que, terminada uma apresentação, se alguém quiser interromper e fazer alguma pergunta, enfim, com toda a liberdade. A ideia é nos sentirmos todos aqui reunidos um pouco em casa, literalmente. É um seminário, tem um tom acadêmico, mas não é uma academia. Bom, primeiro tem a palavra o nosso ministro, que vai falar sobre o Poder Judiciário e a imprensa século XXI. É isso? Ou não, diria Caetano. Bom dia, professor. Primeiro, agradecer o professor, a Sônia. Onde está a Sônia? Sônia. O Hinaldo, a Guta. Ontem, finalmente, conheci a Tatiane e eu, Juliano. E agradecer o convite mais uma vez, esse momento de estar aqui com vocês. E aqui eu tenho o privilégio, Eurico, de estar com dois professores meus. Tércio Sampaio Ferraz, meu professor em 1986, Celso Laffer, meu professor em 1989, no quarto ano. Mas depois de um tempo a gente tem que ficar longe da área. Não, a gente não fica longe, né? Nunca. Estou na área jurídica. A gente tem que agregar coisas novas. Aí, com o tempo, a gente tem que ter amigo médico. Raul, obrigado por estar aqui presente. E agradecer mais uma vez esse momento. Eu sou uma pessoa que reverencio a história e respeito. Hoje é dia 9 de novembro. Amanhã, um grande professor meu, colega de vocês, completará 10 anos de falecimento. Antônio Junqueira de Azevedo. 10 de novembro de 2009, ele se foi. Nós fizemos agora um especial na TV Justiça, que será apresentado na faculdade, em homenagem ao Junqueirinha, como a gente chamava, querido Junqueirinha. Colega e uma pessoa que sempre prezou pelo conceito. Uma pessoa que foi candidato a vice-governador de São Paulo, e o candidato a governador do qual ele era vice, o Rossi, disse, na disputa do segundo turno, que ele chegou com o Covas, que ia governar com a Bíblia. E o Junqueira, que todos que conviveram com ele sabem da fé tremenda que ele tinha, ele termina o discurso de titular dele no Salão Nobre da Faculdade de Direito, que eu assisti, está publicado na Revista de Direito da Faculdade de Direito da USP, com a seguinte frase: cheguei a tudo o que eu poderia chegar. Agora só me resta pedir a misericórdia de Deus. Ou seja, uma pessoa com uma tremenda de uma fé, mas quando ele foi ao debate dos candidatos a vice, perguntaram a ele: professor Junqueira, doutor Junqueira, o seu candidato a governador disse que vai governar com a Bíblia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Bíblia e a minha fé eu trago na minha vida particular. Qualquer governante tem que governar com a Constituição e com as leis. Antônio Junqueira de Azevedo. Quarto poder. Ontem ficamos aqui, eu, Eurico, Juliano,
o nosso querido amigo alemão, está por aí, já somos best friends, e ficamos aqui conversando, porque eu não tive tempo de preparar absolutamente nada para hoje. Então, evidentemente que é um improviso. Então, vamos direto ao assunto. Quarto poder. Por que se fala da mídia, da imprensa, como quarto poder? Se nós formos lá na discussão dos federalistas, dos antifederalistas, rapidamente, em que você tinha quem queria o poder mais central e o poder descentralizado, e o Jefferson era um dos grandes líderes da descentralização, do ruralismo. O Brasil é muito parecido. Então você tem que ter uma mídia forte, porque o poder central ele não pode ficar nos três poderes, que na verdade é um só, são três funções. O poder é único, o Estado é um só. É um poder, três funções. Executivo, legislativo e judiciário. Que eu gosto de lembrar sempre, até para lembrar pessoas que às vezes até estão na função jurisdicional e acham que o judiciário tem que cuidar do futuro. Quem quer cuidar do futuro, como eu já disse, faça como Witzel, faça como Moro. Saia do judiciário e vá ou para a política ou ser ministro. Se você quer cuidar do futuro, o judiciário não é o seu espaço. Já disse isso aqui anteriormente. O judiciário cuida do passado. O legislativo cuida do futuro, o executivo cuida do presente. São as funções clássicas divididas. Pois bem, mas lá atrás, o Jefferson dizia o seguinte: nós precisamos ter alguém que controla essas funções. E ele era contra o Jurisdictional Review, quando foi presidente da República, e foi contra a imprensa quando foi presidente da República. Mas antes disso, ele era o grande defensor do controle do poder central. E ele foi um dos que mais auxiliaram a essa formatação de um pacto. Qual foi o pacto não escrito feito na fundação dos Estados Unidos da América? Olha, dê ao parlamento a imunidade, mas dê à imprensa a liberdade. Esse foi um pacto fundacional. Isso fez parte da fundação dos Estados Unidos, da democracia contemporânea. Não existe democracia sem imprensa livre. Não existe democracia sem liberdade de expressão. E eu sempre relembro quase todas as minhas falas, e principalmente nos dias de hoje, frases do professor Celso, Hannah Arendt, Habermas: o poder que não é plural não é democrático. O poder que não é plural não é democrático. Então a visão dele é o seguinte: para ser democracia, nós temos que ser plural. Para ser plural, nós temos três funções de poder. Mas é necessário que a sociedade tenha uma voz. A sociedade tem a voz via imprensa. Essa é a voz da sociedade. Para não falarmos hoje das novas plataformas, voltando um pouco atrás. Constituição de 1988. Constituição de 1988, pleiade de direitos que são colocados no texto constitucional. E como não ficar na teoria do La Salle de que aquilo não pode ser apenas uma folha de papel. Como fazer, como disse Conrad Hess, que aquilo seja efetivo. 100 anos depois, respondendo na comemoração do centenário da obra de La Salle, o ensaio de La Salle, 100 anos depois ele responde dizendo da força normativa da Constituição.
Nós recebemos tudo isso, e aí o que os constituintes resolvem fazer? É necessário que tenha alguém que tenha instrumentos para pedir a efetividade da Constituição. E daí vem o Ministério Público brasileiro, com uma autonomia, uma independência e competências que não há em Ministério Público em nenhum lugar do mundo. Em regra, o Ministério Público é para propor ação penal. No Brasil, ele é a voz da sociedade na defesa do patrimônio ambiental, cultural, artístico, etc. e tal. A partir daí, o que ocorre? E o que nós assistimos? O quarto poder, hoje, no Brasil, ao se falar em meios de comunicação, imprensa, mídia, ele não se dissocia da voz da sociedade. E ele se associa a um braço do Estado, Ministério Público. Ministério Público. A imprensa anda cotidianamente alimentada pelo Ministério Público. E isso interessa à imprensa por quê? Porque a legitimidade, Batuíra, de um político eleito para a Câmara dos Deputados, um deputado federal, ela é revalidada a cada 4 anos. A legitimidade de um senador, Beto, é revalidada a cada 8 anos. De um presidente da República a cada 4. Em regra, a cada 4 anos, tirando o senador. A imprensa disputa, Tércio, a legitimidade do poder no cotidiano. Jornal. O giorno é o dia. Então ela disputa a legitimidade. Ela disputa, Mulaer, o tempo todo. Você não tem legitimidade, a sua legitimidade está vencida, está datada. Eu preciso dizer o que acontece com quem assume o executivo no Brasil. Já contei isso aqui em outras épocas. O nosso primeiro imperador abdicou, o nosso segundo foi deposto, o nosso primeiro presidente da República renunciou. O que se falou no início desse ano de 2019? Vai durar ou não vai durar? Vai cair ou vai se segurar? É a legitimidade do cotidiano, que é a imprensa como voz da sociedade, tendo no Brasil um aliado a mais, que é uma instituição de Estado, mas que talvez, tal qual o Tércio falou ontem, Eugênio, ela hoje é um antipoder. Não só a imprensa, mas o seu aliado preferencial. É um antipoder. Na semana passada, eu fui falar num encontro organizado pelo jornal O Estado de São Paulo e eu fiz uma enquete. Eu vou fazer a mesma enquete aqui mentalmente, as senhoras e senhores pensem a respeito. O tema da jornada do dia era o poder. Aqui o nosso tema é o quarto poder. E aí, ao iniciar, eu pedi para o Caminoto, do jornal, falei, tenta ver se você consegue realizar uma enquete. Aí ele tinha lá eles já tinham distribuído para quem tinha ido um software para o WhatsApp que poderia
dar nota para os palestrantes, fazer o feedback. Aí eles colocaram a pergunta que eu fiz. Bom, já que o tema desse encontro que o Estado está organizando é o poder, a pergunta que eu faço, e aí mentalizem as senhoras e senhores, se quiserem responder depois, nós levantarmos qual foi o resultado, quem exerce o poder no Brasil hoje? 1, executivo. Pergunta. E tem 1, executivo. 2, legislativo. 3, judiciário. 4, Ministério Público. 5, plataformas de mídia tradicional. Plataformas tradicionais de mídia. 6, novas plataformas. As redes sociais, os novos meios de comunicação. 7, a sociedade civil e Ministério Público, alguma coisa assim. Em primeiro lugar, ganhou o parlamento, o que eu fiquei muito feliz. Quer dizer, é a percepção hoje. A pergunta era, hoje no Brasil, quem exerce o poder? Tinham 100 pessoas participando do almoço, 30 responderam. Num universo de 30% de respostas é um universo, para quem entende pesquisa, e ainda mais sendo um público homogêneo, bastante significativo. Público de jornalistas, de CEOs, de empresas, executivos. O parlamento teve 10 votos. Em segundo lugar, com 9 votos, o item que eu estava esquecendo, as corporações, que exatamente ficou em segundo lugar. Depois do parlamento, vem as corporações. Eu não vou retomar isso, mas eu já disse aqui que no Brasil, na ausência de uma elite nacional, quem ocupa o vazio de poder são as corporações, porque os interesses específicos, as frentes, elas têm unidade de interesses do Iapoque ao Chuí, enquanto que a nação não produz uma vontade geral, porque nós não temos uma elite nacional. Nós somos uma federação complexa. Mas não é esse o tema. Então, as corporações ficaram em segundo lugar. 9 votos. Segundo lugar. Quer dizer, quem tem o poder hoje no Brasil? O parlamento. As corporações ficaram em segundo. E curioso, porque ao se aprovar uma reforma da Previdência, o parlamento mostrou força para derrotar as corporações. Reforma administrativa que hoje se apresenta vai enfrentar resistência principalmente de que segmento, de que setor? As corporações. Na ausência de projetos nacionais, as corporações entram. E quando eu falo de corporação, vai da FEBRABAN ao Sindicato de Trabalhadores do município de Ilhabela. Por quê? O segmento bancos tem o mesmo interesse do Iapoque ao Chuí, o segmento servidor público, servidores públicos têm os mesmos interesses específicos no município, no Estado, no Distrito Federal, na União. E eles conseguem força. Os profissionais liberais, advogados, médicos, primeira bancada, segunda bancada. É por isso que no parlamento brasileiro, na ausência de projetos nacionais formulados pelos partidos, pelas universidades, pela sociedade, os partidos políticos, eles têm menos interesse comum dentro de si, não vou citar partidos nesse momento, porque viraram apenas e tão somente veículos de alcançar o poder e distribuir fundo partidário e fundo eleitoral. Enquanto você tem as frentes parlamentares, que são previstas no regimento da Câmara dos Deputados, para se formar bloco. Então você tem a frente parlamentar dos evangélicos,
mais de 200. A Frente Parlamentar Ruralista, quase 200. E se organiza a sociedade por frentes. O atual presidente, quando ele assume, o que ele disse claramente? Eu não vou barganhar, como fizeram outros presidentes, com partidos políticos em troca de cargo. E ele negociou, do ponto de vista de indicação de ministros, e diga-se, ao que se sabe, sem barganhar, com as frentes. Frente evangélica, indica aqui um ministro, uma ministra. Frente agrária, indica aqui uma excelente ministra, Tereza Cristina. E aí ele foi. Frente da saúde, Kutait, indica aqui alguém para ser ministro. E aí ele foi e negociou nas frentes. Por isso que hoje as pessoas ainda não captaram e não entenderam como é que, sem uma base parlamentar própria, específica, e sem um articulador político, ele consegue aprovar propostas e projetos. É evidente que há, por outro lado, a responsabilidade do comando da Câmara, tendo à frente o Rodrigo, e o comando do Senado, tendo à frente o Davi. Não há dúvida disso. Que conduzem com uma legitimidade, com uma autoridade, o parlamento. Eu, há 25 anos em Brasília, jamais vi isso. Basta dizer que o Rodrigo Maia foi eleito com 335 votos para presidente da Câmara dos Deputados. Basta dizer que a reforma da Previdência teve quase que a unanimidade dos votos na Câmara dos Deputados. Então, é evidente que há uma articulação. Mas essa articulação também passa com uma visão de quem entendeu que o país se organiza dessa forma. Então, como diz o Nelson Jobim, fazendo referências a professores que ele teve, Sua Excelência, o fato. O fato está aí. É assim que o Brasil é. Não vou brigar com o fato. Ele se organiza por segmentos, por setores, e nós temos que ter uma proposta de acordo com os setores. Outros presidentes no passado viram Sua Excelência, o fato é a barganha. Então eu vou barganhar, senão eu não governo. São elementos. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre a personalidade, não estou fazendo juízo de valor sobre as políticas públicas. Eu estou apenas e tão somente dizendo qual foi o juízo de valor que fizeram diante da Sua Excelência, o fato. Nós não temos uma elite nacional, nós não temos um projeto nacional, tem que se governar o país. Eu vou governar o país de que forma? E aí, cada qual que chega lá faz a sua perspectiva. Mas vamos voltar ao tema. Eu já devo ter falado mais do que deveria. Vamos voltar ao tema. Quarto poder, a imprensa. Então, a imprensa disputa a legitimidade no dia a dia. No dia a dia. Para não falar de hoje, vamos falar do antecessor, Michel Temer, em que chega numa dada redação uma informação de que ele teria tido uma conversa escusa com uma dada pessoa às 10 horas da noite no Palácio do Jaburu, sem estar na agenda, e ali naquela conversa escusa, determinadas frases. Aquilo levou, todos nós sabemos, a não ter a reforma da Previdência aprovada naquele momento. Aquilo levou quase à renúncia dele, que depois o TSE, por 4-3, quase cassou a chapa. Foi por um voto que a chapa não foi cassada. Nessa altura, Dilma já não era mais presidente, porque tinha sofrido o processo de impeachment, e o Temer era o presidente, e por um voto só que o judiciário
E vamos falar aqui, se o judiciário tivesse cassado, tinha sido aplaudido. Tinha sido aplaudido. Tinha ganho aquilo que se diz, legitimidade popular. Coisa que jamais o judiciário ou um juiz pode querer. Se você quer legitimidade popular, saia do judiciário. O juiz não pode ter desejo. A imprensa, então, ela concorre no cotidiano com o poder. No dia a dia com o poder. E o que nós vivemos no dia de hoje com as novas redes sociais, Tércio? É que agora não é mais a concorrência no dia a dia. Enquanto o presidente foi eleito em outubro de 2018, a concorrência agora é nas redes sociais. Aí dá para se entender o que nós vivemos hoje. E por que, por exemplo, ele foi eleito? Porque ele captou isso antes de todo mundo. E atuou. E fez a campanha nas redes sociais. Como, por exemplo, aqui, tenho certeza que muitos das senhoras e senhores nunca ouviram falar de determinados senadores. Quem já tinha ouvido falar do empresário cearense Girão? Quem já tinha ouvido falar do empresário paranaense Oriovisto? Foram eleitos senadores, embora sejam empresários bem-sucedidos e com fortuna, eles não foram eleitos pela campanha que eles fizeram do ponto de vista de gastos. Foi tudo em rede social. O senador que se elegeu pelo Espírito Santo, que derrotou o Magno Malta, ele gastou R$90 mil declarados na campanha dele e gastou R$90 mil mesmo. Porque quem tem experiência eleitoral sabe, né, quando está. Gastou R$90 mil porque ele fez a campanha nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, houve uma parte da sociedade que captou esse sentimento. E essa parte da sociedade, ela deu simplesmente aquilo que no futebol se chama do drible da vaca, Eugênio. Em todo mundo. Na mídia tradicional. Deu o drible da vaca. Ninguém entendeu. O que aconteceu? Que eu não vi. Dois terços do Senado sendo renovado, só 6 senadores se reelegeram. Maioria absoluta, novos senadores. Poucos deles com experiência parlamentar anterior. Então você tem uma nova forma de exercer o poder. E aí, o Tércio falou que o alfabeto levou à mudança das relações. Salvo engano, deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Alfabeto, cadê? Tem anotação aqui até de hiena, mas como está sendo transmitido, não vou falar de hiena. Alfabeto é poder. O alfabeto, ele alterou, ele explodiu as famílias e as comunidades. Foi isso. E as tribos. Explodiu. O alfabeto explodiu as famílias, as comunidades e as tribos. O que significa isso? O alfabeto empoderou. Né? Antes de eu sair de Marília para ir ter o Tércio como professor, no meu primeiro ano de faculdade, o Junqueria, professor de Teoria Geral do Direito, depois 5 anos meu professor. Quem era a autoridade que eu ouvia? O meu pai e minha mãe. Algum livro que você lia, a televisão, um filme. O alfabeto já domesticado.
o alfabeto já domesticado, porque as estruturas de poder souberam. E tem esse instrumento que dá empoderamento para esses moleques que nascem aí, essas crianças. Então a gente tem que... E aí, então, você faz... O que tem com as novas mídias? E aí eu volto a fazer um paralelo com dados estatísticos que eu já citei aqui também, salvo engano de memória. Democracia é plataforma, é base. Base popular. Nosso primeiro imperador não era eleito, obviamente, e o nosso segundo não. Mas o que eu disse sobre eles? O primeiro abdicou, o segundo foi deposto. O primeiro presidente da República, eleito pelo colégio eleitoral, renunciou. O vice governou em estado de sítio, e aí veio o primeiro presidente da República eleito, Prudente de Moraes. 3% da população, 3% da população era eleitora na primeira eleição para presidente da República. E se diz, a República veio trazer a democracia. 3%. Porque lá na Lei Saraiva de 1881, quando corta o voto ao analfabeto, era já um hedge que o mercado, entre aspas, não é o mercado, a sociedade aristocrática fazia, para que com a libertação dos negros eles não tivessem possibilidade de votar. E o Brasil saiu de uma base de eleitores para o parlamento de 10% da população, dados de 1878, 10% da população votava, porque o analfabeto, branco, homem, e com uma determinada renda, que não era tão alta na época já, podia votar. Então, no Império, 10% da população votava. Na República, Celso, 3% passou a votar. Vamos fazer a mudança de sistema, mas tem que fazer com cuidado, com controle. A mudança do sistema já foi uma mudança de controle. Vamos pular. 1934, as mulheres já votavam, o que representa o dobro na proporção de gênero da possibilidade de eleitores. Andréa Pachá. 1934, 7% da população votou nas eleições em 1934. Por quê? Porque só 7% da população poderia votar, de acordo com os critérios da época. E mulher já votando. Eleição de 2 de dezembro de 1945, retomada da democracia após o Estado Novo. 13% da população era eleitora. Última eleição presidencial, antes de 64, foi a eleição Jânio versus General Lott. Jânio versus Lott. 22% da população era eleitora. O sistema fecha, retoma a eleição em 1989. E aí, tem muita gente que não entende, porque que eu sempre faço reverências ao presidente Sarney. Para além da transição democrática que ele conduziu, 2, colocou na caserna quem ele tinha que colocar. Depois alguém foi lá e abriu a porta. 3, mas antes de tudo, ele bancou a emenda constitucional número 25 ou 26, que possibilitou o voto do analfabeto. Isso foi aprovado em 1985. Ao aprovar o voto do analfabeto, e você falou de alfabeto, ao aprovar o voto do analfabeto, em 1989, na eleição em que disputaram todos os segmentos da sociedade, e foi eleito Fernando Collor Arnon de Mello, que, registre-se, foi para o segundo turno com 17% dos votos em primeiro lugar. Tamanha era
a diluição da sociedade na retomada da democracia. Em 1989, 70% da população era eleitora. Tem alguma diferença com os 3% que elegeram Prudente, dos 20% que votaram na eleição de Jânio versus Lott? Total diferença. Total diferença. É um empoderamento da massa da população que forma uma nação. O poder representativo sempre teve, e por ser representativo, a representação das pessoas eleitas, seja no executivo, seja no legislativo, e mesmo aqueles que são do judiciário, que não são eleitos, mas que são, nas suas formações, até os tribunais locais de carreira, ou nos tribunais superiores de carreira com o crivo político, por conta da responsabilidade que assumem perante a nação. A sociedade que tinha, então, no poder representativo e que tinha e tem ainda, mas tinha muito mais antes, a representatividade da sua voz nas plataformas de comunicação tradicionais, no jornal impresso, nas revistas, no rádio, que ainda é muito forte, porque é barato, funciona, todo mundo tem acesso, é o mais democrático sistema que tem. Na televisão. Então, esse quarto poder, ele também está na mesma situação dos outros três poderes, que é na sua crise de representatividade, na sua crise de legitimidade. Porque aquilo que a imprensa tradicional disputava com o poder político, que é legitimado a cada 4 anos, e a imprensa tradicional disputava no dia a dia, com o jornal do dia, com a revista da semana, hoje, qualquer um desses 70% de eleitores, ele disputa com o executivo, com o legislativo, com o judiciário e disputa com a mídia tradicional. E a mídia tradicional o que faz? Nessa velocidade da informação, ela está virando Twitter, ela está produzindo matérias sem qualidade. E mais do que isso, nessa velocidade da representação, ela não checa a informação. E volto ao porquê que eu citei Michel Temer. E aquela conversa no Jaburu às 10 da noite. Porque acabou, há 1 mês atrás, do juiz que julgou o caso, fazer uma perícia na gravação, e a perícia chegou à conclusão que houve adulteração. E aquilo foi divulgado por um meio de comunicação reconhecidamente da maior responsabilidade. Mas na ânsia da disputa do tempo, não se checa a informação devidamente. Por quê? É a disputa da legitimidade do poder. Nisso tudo, o judiciário acaba tendo uma vantagem. Por quê? Porque o tempo do judiciário não é o tempo da disputa política. O judiciário não se legitima no Jornal do Dia, no Twitter do AI-5, nem para se fazer o contraponto para dizer, olha, é importante, até que é bom falar de AI-5, é bom lembrar que existe o judiciário. O judiciário não se legitima nisso. O judiciário não precisa entrar nesse jogo de disputa de legitimidade. O judiciário tem o tempo a seu favor. E tem, do ponto de vista de comunicação, e aqui eu vou encerrar, um grande marketing. Porque
Porque de todos os poderes, é aquele que tem o marketing do próprio nome, justiça. Bom, muito obrigado. Acho que alguns pontos aqui levantados são bastante pertinentes, não? A relação do quarto poder com o Ministério Público é um dado apontado bem interessante para a gente meditar, não? A passagem de um eleitorado alfabetizado, não, fica aí, alfabetizado para um eleitorado não alfabetizado e, portanto, uma crise dos letrados, por assim dizer, que acaba afetando a imprensa mais tradicional, não? Quem lia e quem lê, não? Alimentada ainda pelo rádio, pela televisão, mas de uma outra forma e desembocando nessa forma de comunicação onde até o iletrado é capaz de participar e alterando as relações de poderes e do quarto poder. Acho que, em síntese, é a sua mensagem. E, no fim, sem ter avançado demais, como é que entrou aí o Poder Judiciário? Não, ele não é eleito, não, e, portanto, ele não depende. Ele não depende de um eleitorado, letrado, não iletrado, e fica, então, a questão um pouco aberta. Como é que funciona o quarto poder em relação a esse poder? Bom, acho que, em síntese, é o que nós apreciamos aqui. Podemos continuar ou alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas. Primeiro, eu queria cumprimentar o orador pela lucidez da sua palestra. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: em que medida o Poder Judiciário e o Ministério Público, além de ter poder, são corporações? Em que medida isso embaralha as regras do jogo? Tem duas formas de fazer essa resposta, é gravando ou não gravando. Como está gravando? In the records. Não é eleito. Nós não somos eleitos. E, obviamente, que os interesses da burocracia jurídica são comuns. São comuns. E esses interesses não são só interesses corporativos, são interesses também para um Estado, a formação do jurista. Por que a Constituição de 88 exigiu que o delegado fosse bacharel em direito? Porque, no mínimo, ele tinha aprendido os direitos e garantias individuais do cidadão. Acabou com os delegados chamados calças curtas, que eram pessoas que eram nomeadas ad hoc, sem formação jurídica. Na pior das hipóteses, uma faculdade de direito, pelo menos, deu um sentimento. Tipo assim, ele teve algum batismo, ele já não é mais pagão. Aí, obviamente que essas corporações das funções essenciais da justiça, que elas não têm a representação do eleito, mas ela tem a força que eu não tenho. Qual, Mulaé? Vou te dizer. Hoje, quem tem aqui tem um filho de 23 anos, que vai se formar esse ano. Até junho do ano que vem, se ele prestar um concurso, ele com 23 anos e 6 meses de idade, ele pode virar juiz no estado de São Paulo. Não se socializou, não tem ideia do que é o país. Vamos falar sério, não tem. A gente ainda está tentando descobrir o que é o país. Imagina o menino com 23 anos e meio. E ele passa a ter uma caneta que uma lei que levou 5 anos de negociação no Congresso, entre 513 deputados, 81 senadores, um presidente da República com 57 milhões de votos que sanciona essa lei. Esse menino, ele pode dizer que aquilo não vale absolutamente nada. Isso é poder ou não é? E isso é um instrumento de negociação na arena nacional ou não é? Quando são 18 mil canetas assim.
Bom, primeiro, Tércio, obrigado por me convidar de novo para participar desse grupo que é um abridor de mentes. É um privilégio poder ouvir gente de áreas distintas falando sobre temas que você sempre pontualmente escolhe bem. E começamos bem com o nosso ministro Toffoli, que... Não, você é o nosso ministro, você para mim é o Zé Antônio, mas aqui você é o nosso ministro. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo uma época de fake news. Então, a imprensa escrita, como disse o próprio Otávio Frias um dia, no dia seguinte serve para embrulhar peixe. Mas a internet, as redes sociais, não, as coisas permanecem. E às vezes essas fake news criam marcas indeléveis em cima de pessoas, instituições, e às vezes essas coisas são repicadas sem nenhum critério. E existe um certo senso de impunidade. Eu falo o que eu quero, eu escrevo o que eu quero, porque é liberdade. Como é que você enxerga isso? Aqui eu vou citar a professora do Celso, a Ana. Agora não vou lembrar de cabeça, óbvio, mas com certeza o Celso que traduziu. A Ana Arendt falou o seguinte: se todo mundo mentir para você, não significa que você vai acreditar na mentira. Significa que você não vai acreditar em mais nada. É isso que nós estamos vivendo. A maneira de fazer disrupção das instituições é você produzir fake news, que eu li num artigo há muito tempo atrás do Eugênio, eu nunca falei isso com ele, e eu até já usei em voto, que o Eugênio falava o seguinte: não pode falar fake news, é notícia fraudulenta. Por quê? No nosso vernáculo, a fraude significa o dolo. E ontem discutimos aqui se o fake em inglês tinha esse conceito e chegamos à conclusão do Celso. Realmente, o fake tem esse conceito de fraude. Não é o falso. Porque um jornalista pode, de boa fé, fazer uma notícia falsa. Ele não quis. Evidentemente que o órgão de televisão, quando quase derrubou um presidente da República, ele não quis fazer uma notícia falsa. Ele não agiu de má fé. Ele não quis fazer uma notícia fraudulenta, mas divulgou uma notícia que agora uma perícia descobriu 3 anos depois que aquela gravação teve fraude. Mas isso o jornalista não sabia. Agora, o que nós vivemos é a notícia fraudulenta ou a desinformação, que hoje é o termo que virou mundialmente conhecido, a desinformação. Mas a desinformação também é anódico. É como a história do problema climático. Nós vivemos um problema climático ou nós vivemos um aquecimento global? O linguajar mundial, que na disputa entre aquecimento global e problema climático, prevaleceu para todo mundo. Ninguém mais fala em aquecimento global, fala em a questão climática. É anódina. É anódina. Não tem um juízo de valor embutido na mensagem. E, obviamente, que isso não é algo que acontece à toa. Não é algo que acontece de graça. É uma disputa de comunicação que tem gente por trás pagando, que tem gente por trás financiando, que tem gente por trás bancando altas pessoas, do ponto de vista da autoridade moral, para emitir esses juízos. E muitas vezes essas altas pessoas nem têm noção de que elas estão sendo usadas. Então, as fake news que ocorrem hoje, elas têm um objetivo, sim. Não é desinformar. Não é fazer notícias falsas. É fazer com que ninguém acredite em mais nada, porque alguém vai substituir esse nada. Bom, acho que as mensagens começaram já a ser dadas e vamos começar a circulá-las na palavra dos outros. Apenas lembrando um dado talvez interessante,
Isso eu ouvi uma vez quando estive nos Estados Unidos e fui fazer uma visita à Suprema Corte, não? E alguém me dizia, não? Pois é, quando nós pensamos na divisão dos poderes aqui, afinal, os Estados Unidos era uma herança da coroa britânica, tinha essa relação. Lá você tinha não um poder republicano, monárquico, permanente, não? E nós criamos aqui a ideia republicana da constante mudança, enfim, eleições e tudo mais. Mas os nossos pais aqui foram sábios em dizer, mas o poder precisa de alguma estabilidade, alguém tem que ter algo de dinastia. E aí veio o Poder Judiciário, que não se renova a cada 4 anos ou assim por diante, mas fica. Talvez tenha alguma coisa de interessante aí para a gente entender, né, esse poder que, por assim dizer, não é eleito, não se renova nesse sentido, mas que, em tese, deveria dar estabilidade. Há uma forma de governo em que tudo muda. Ele não pode mudar na mesma velocidade. Acho que esse é um dado para a gente refletir, porque, na sua palavra, quando isso vai bater nesse quarto poder que vive do cotidiano e de um espicaçamento constante, essa estabilidade, quando chega no Poder Judiciário, começa a sofrer um pouquinho. Um pouco disso a gente sente hoje no Brasil. Acho que é um dado para a gente refletir a partir da sua palavra. Não pode. Isso que o Tércio fala... Falar de cedinho é difícil. Para quem tem refluxo. Meu médico gastro está gravando, não posso falar mal dele. Até porque eu falo depois de você. Quando o mundo sai da Idade Média, vai para a Era Moderna, que começa o Iluminismo e o racionalismo, é que surge a ideia de Constituição contemporânea que nós temos hoje. O que é a Constituição? É a substituição da Bíblia. O que são os juízes, com seus rituais, com as suas capas, tal qual um padre na missa? Os sacerdotes. Então, nós substituímos a verdade bíblica pela verdade racional colocada num pacto. E nos Estados Unidos são 9, no Brasil são 11, na Alemanha são 18, cada Senado com 9, não é isso? 18. Em Portugal, então ali é o alto clero, são os cardeais. Diferentemente da igreja, nós não podemos ter um papa, fazemos um rodízio, que é muito melhor. Outros tribunais têm papa, porque é vitalício até morrer. John Roberts, nos Estados Unidos, vai ficar até morrer como Chief Justice, o presidente da Corte Constitucional americana. Então, veja, o que é isso? É o ritual da liturgia da religião. Então, por quê? Porque justiça tem tudo a ver com a ideia de Deus. Não na ideia de Deus da onipotência, embora alguns se acham onipotentes, mas na ideia de se distribuir e ter a possibilidade de distribuir a cada um o que é seu. Fazer a distribuição da justiça. Então, o racionalismo é que deu permissão para criar a cultura da Constituição e transformou os sacerdotes e substituiu os sacerdotes em juízes. E os juízes, hoje, passam a se achar onipotentes.